Quantas páginas você tem no Facebook? Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos no estúdio da TV aberta, transmitindo através da nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos também na TV Guarulhos, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossos telefones 38766146, 5052-5555. Participando conosco hoje o vereador Mário Covas Neto. Prazer tê-lo aqui, vereador. Prazer é todo meu. Sempre, isso aqui é uma oportunidade boa da gente dizer o que pensa e poder interagir com as pessoas. Eu fiquei até indeciso em anunciar o teu partido, mas é certo se eu anunciá-lo como filiado ao Podemos? Certo. Não erro, não? Não erra. Então vou acrescentar agora. Vereador Mário Covas Neto, filiado ao Podemos. Isso mesmo. Certo. Saí do PSDB há 2 meses atrás. Também conosco o advogado Ricardo Salles. Prazer tê-lo aqui, doutor Ricardo. Você acompanha mais uma vez aqui no seu programa, um prazer enorme estar aqui, ainda mais com amigos, você, o Zuzinha, que conheço há tanto tempo, o doutor Eduardo, a Luciana, sempre muito bom. Obrigado. Doutor Ricardo, o que é o Movimento em Direita Brasil? Vou repetir porque acho que isso tem que ser repetido várias vezes. Pois é, o Movimento em Direita Brasil é um movimento que começou em 2006, quando todo mundo achava o Lula e o PT o máximo, e nós ainda... Já em 2006 dizíamos que as bandeiras liberais, as bandeiras de direita conservadora, de diminuição do tamanho do Estado, contra essa algazarra que o PT instalou no país, naquela época era muito difícil, como eu já disse. Mas o Movimento de Direita Brasil visa trazer pessoas com essa visão de mundo para a vida pública, para a política, para participar do cenário. E está aqui o Zuzinha, acho que ele pode corroborar isso. Quando as pessoas de bem não participam da vida pública, o castigo é ser governado pelos maus, já dizia o Platão, e de fato esse é o nosso pressuposto de ação do grupo, é trazer gente boa para a vida pública. Também conosco a advogada doutora Luciana Neri. Prazer tê-la aqui, doutora Luciana. Prazer, eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui para discutir entre profissionais liberais, amigos, colegas, sobre temas importantes para a nossa cidade, sociedade. Agradeço bastante e espero que seja proveitoso para todos. A senhora é especialista em Direito Processual Civil. Sim, Direito Processual Civil, já atuamos na advocacia há 20 anos e estamos aí agora com algumas matérias inovadoras em Direito de Família que a gente veio trazer para o pessoal discutir aqui, para, se for interesse de alguém, pode se aproveitar, porque o direito tem que caminhar junto com a sociedade. Aliás, só temos advogados aqui hoje. Doutor Eduardo César Leite. Prazer tê-lo aqui, doutor Eduardo. Prazer é meu, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês, discutindo temas tão relevantes para a sociedade, sobretudo temas atualíssimos, né? Haja vista que recentemente, no dia 2 de abril, tivemos o Fórum Internacional, a Segurança Humana na América Latina, que foi realizado pelo Instituto das Nações Unidas para a América Latina, através do COPLAD, e lançando também o livro O Universo da Segurança Humana, que é um novo modelo, um novo entendimento para a questão da humanidade, né? E que efetivamente essa obra, escrita pelo professor Edmundo Oliveira, prefácio meu, por sinal, vem a contribuir, colaborar, não só com o Brasil, mas sobretudo com toda a América Latina. Me ajuda aí, o que é COPLAD? Essas siglas assim me atrapalham bastante. A ONU tem muitas siglas. É Comitê Permanente de Prevenção de Crime, é um programa das Nações Unidas para a América Latina, que envolve 19 países. Pois bem, a primeira notícia hoje fala sobre a reforma trabalhista, editado com o objetivo de ajustar alguns pontos da reforma trabalhista, medida provisória 808, causará um desajuste a partir de hoje, quando perderá a validade. Medida provisória deixava claro, ou deixa claro, que as mudanças da lei
aplicavam na integralidade aos contratos de trabalho vigentes e tratava de pontos polêmicos como negociação coletiva, jornada 12 por 36, contribuição provisória. Bom, medida provisória tem data de validade e encerra hoje. Mário Covas, Ricardo Salles, Luciana Neri, Eduardo César Leite. Pois não. Olha, eu vou falar uma frase que eu tenho repetido aqui no seu programa, em todos os lugares onde eu vou. O Brasil é o país da insegurança jurídica. É impressionante como o Brasil é incapaz de ter qualquer previsibilidade nos negócios, nas relações contratuais, nas relações de trabalho, que é o caso concreto aqui. É impressionante como é que pode o empreendedor brasileiro se programar para aumentar o seu quadro de funcionários, para criar emprego, para gerar renda, tudo que o Brasil precisa num país tão inseguro como o nosso, Zancopé. É impressionante. Você faz uma medida provisória, e nesse aspecto preciso louvar a coragem do governo do presidente Michel Temer, que teve a coragem de fazer realmente o que outros não tiveram, e agora deixa caducar a medida provisória num Congresso que não quer trabalhar, só quer saber de trocar emenda e trocar verba para negociar voto no Congresso, só interesse particular, só interesse privado, só querem saber da sua reeleição, o país que se lixe. Quer dizer, nós vamos agora assistir o desmonte daquilo que vinha surtindo tantos bons e positivos efeitos para o mercado de trabalho e das pessoas que mais precisam. Doutor Ricardo, às vezes eu fico aí meio atrapalhado com o que se fala. Eu sou aquele que está acompanhando vocês. Então, se essa medida provisória perdeu a validade, quando o senhor diz que o que foi alterado não está, né? Então o governo teria feito de propósito, o Congresso fez de propósito, essas coisas. Os senhores são advogados e eu sou simplesmente um cidadão tentando entender o que acontece. Doutor Ricardo, eu acho que, por favor. Além da insegurança jurídica que ele comentou, há o risco de o judiciário se abarrotar de novas demandas agora. Com essa insegurança jurídica, os trabalhadores não vão saber como ficou o seu contrato de trabalho, vai ficar esse limbo, e agora eles vão ter que procurar alguém para decidir o que vai acontecer. Então, as demandas trabalhistas, em um momento, podem ser que aumentem para que se discuta esse período aí que ficou, até quando a gente não sabe vai ser validada essa reforma, e vai ficar essa pergunta: o que acontece com o meu contrato de trabalho? E a insegurança jurídica do próprio empreendedor, que não tem como se programar, como ele disse, e fica à mercê de total, o que quer fazer, o Congresso faz, não faz, a hora que quer, e fica essa pendência aí para o judiciário mais uma vez ter que resolver. Eu não creio que isso vai ficar desse jeito. Mas o Ricardo tem razão numa coisa: a medida provisória ela poderia e deveria ser aprovada pelo Congresso Nacional ou rejeitada. Deixar passar o prazo e simplesmente ignorar é criar uma insegurança jurídica que não tem cabimento. Quer dizer, se é uma casa legislativa e deixa ter insegurança legislativa, não pode, né? Eu não acredito que essa coisa vai ficar no limbo. Não creio nisso. Não há tanta irresponsabilidade assim. Há um certo período eleitoral, o Congresso Nacional muito voltado para o período eleitoral e, portanto, para suas reeleições, enfim. Suas bases. E muito pouco disposto a entrar em assuntos polêmicos, porque isso pode afetar a sua própria eleição. Então, por isso a grande dificuldade do governo de promover as reformas. Ele não consegue ter maioria porque grande parte do Congresso, uma parte considerável do Congresso, não quer entrar em temas que possa prejudicar o seu eleitor o rejeite depois por isso. Você acha, Zuzinha, que esse termo é tão polêmico assim? Porque me parece uma coisa, de certa forma, unânime no Brasil. Não é polêmico, não. Esse é um assunto que era fácil para resolver. Claro. A turma não votou por malandragem mesmo. Quer dizer, não quiseram trabalhar. É uma coisa esperada, querida. Então, devia ter interesse. Eu quis só dizer que esse é o momento do Congresso, não em relação a este assunto. Você tem razão. Em relação a esse assunto, foi tão comemorado essa medida provisória, tão comemorada, que deveria ter tido um pouco de interesse do Congresso de fazer essa coisa passar, não é? Mas eu não acho que a irresponsabilidade chega ao ponto de deixar uma situação de uma insegurança jurídica. Eu acredito
que nós teremos aqui uma reedição da medida provisória, enfim, alguma solução jurídica que possa prevalecer as regras que foram adotadas. Doutor Eduardo, eu como cidadão posso procurá-lo como vítima? Eu acho que o processo de vitimização, ele está em todos os campos, né? Sim. Eu acho que é um tema muito interessante e eu gosto dessa questão do processo de vitimização. Eu acho que todos se colocam na condição de vítimas. Só que, na verdade, nós temos que analisar de forma, talvez, de uma outra forma. Primeiro, quando se fala em insegurança jurídica, de fato o Brasil é realmente uma lagoa de inseguranças jurídicas. Haja vista o que nós pudemos perceber dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Não existe mais insegurança jurídica manifestada do que os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. Um dos temas abordados no universo da segurança humana, essa obra aqui, que são 7, dentre eles, um é a questão da segurança jurídica. Isso nós temos que, obviamente, cuidar. E a questão de todo o processo, de toda a estrutura jurídica de um país, ela tem que ser respeitada, sobretudo. Com relação a essa questão da reforma, sobretudo, da aposentadoria, eu acho que tem que ser de dentro para fora. Porque todo mundo, é fácil você simplesmente fazer uma análise fria, ou uma análise talvez envolvida, ninguém quer a reforma da aposentadoria porque vai mexer nos direitos daqui ou mexer nos direitos dali. Eu acho que a reforma jurídica ela tem que vir da reforma da aposentadoria pública, que é hoje eu diria que o custo da aposentadoria de maior relevância sem dúvida nenhuma, a aposentadoria pública. Você começa, por exemplo, dentro da própria classe política. Quem é que disse que, se você tem uma percepção de que a política, ou seja, quem exerce um cargo político, se não é efetivamente uma profissão, ela não pode ser considerada, e nem tampouco na contagem de tempo de serviço. É o que eu sempre digo, eu venho sempre dizer o seguinte: se todo político demonstrasse da sua carteira de trabalho que tem 25 anos de contribuição, evidentemente não teria nenhum problema ele se aposentar com 35, com 2 mandatos. O problema é que, na verdade, hoje a classe política só é política, se coloca na condição de profissão e que não é profissão. Ao contrário, é um trabalho, é uma prestação de serviço à comunidade, é o tempo, obviamente, dedicado a uma sociedade e que, obviamente, não é esse o entendimento que as pessoas têm. Então, nós temos que encarar. Eu sempre digo o seguinte: todo mundo tem medo de enfrentar esses problemas. Tem que ser enfrentado. E eu acho que a forma que você tem que enfrentar essa questão da reforma política é de dentro para fora. E como? A partir do momento em que você começa a discutir as aposentadorias públicas que representam hoje dessa massa de bilhões de reais que obviamente está quebrada, né? Ou seja, muito dinheiro que acaba sendo dilapidado, dinheiro público que está sendo dilapidado, é por conta da aposentadoria pública. Que lá todo mundo faz assim, se aposenta, passa de pai para filho, de filho para neto, e a coisa nunca termina. Então, me parece que a segurança jurídica ela dá a partir do momento que você enfrenta uma situação que tem que ser enfrentada, isso não tem sombra de dúvida. Que tem que ser trabalhada, isso não tem sombra de dúvida. Eu acho que aqui ninguém nega essa situação. O que não pode é ser o oportunismo. Ou seja, no ano político não pode ser. Não, tem que se mexer exatamente no momento e até cumprindo os princípios previstos na própria Constituição, em seu artigo 37, que ali você tem os princípios fundamentais, mas não podemos esquecer os princípios, obviamente, acessórios, que é justamente o princípio da oportunidade. Mário Covas Neto, você é o único com mandato, que tem 6 anos de mandato como vereador. Eu não concordo com o que ele diz. Primeiro que a gente estava falando em relação à reforma trabalhista, e mudou um pouco para a Previdência. O assunto mudou de rumo. De qualquer forma, eu penso o seguinte: qualquer atividade profissional e exercício de um cargo público é uma atividade profissional, sim. Você ou faz isso com dedicação
ou faz isso por merecimento. Fazer por merecimento, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter uma elite comandando a área pública. Não é correto isso. Para você dar oportunidade a todos, você tem que fazer com que essa pessoa exerça bem e receba por isso. A questão de aposentadoria, quando o senhor fala da aposentadoria pública, tem a ver com os funcionários públicos, não com os políticos. Há uma miscelânea em relação ao seu raciocínio. Por quê? Você tem privilégios em cima de empresas públicas que ao longo do tempo conquistaram, que é o nome que se usa, conquistaram através dos seus representantes, benefícios que estenderam, aí sim, para os seus filhos, para os seus netos, especialmente na área militar, tem muito disso, na área de empresas de setor financeiro do governo, seja a empresas como Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco Central, enfim, esses sim, tem uma massa de benefícios que ultrapassam o limite do cidadão comum. Esse tem os privilégios, sim. Acho que você ter a oportunidade do mesmo direito que um trabalhador que está fazendo qualquer outra atividade, não só não é privilégio, como eu acho que é uma obrigação. Discriminar porque alguém está fazendo uma atividade política é você diminuir a importância dessa atividade, é você transformá-la com uma coisa de menor importância. E não é. Nós estamos aqui acabando de discutir um assunto que, se você não tiver gente habilitada e correta e disposta a fazer, não se faz. Eu queria até fazer uma analogia, Suzinha. Eu concordo com você. Eu acho que o Eduardo tocou num ponto da necessidade de se ajustar à previdência pública. A conta não fecha, de fato. E o ideal é que a pública migre para haja uma convergência com o regime da previdência privada, do setor dos funcionários do setor privado, e é um regime só. Acabou essa coisa de aposentadoria integral, acabou esse negócio de benefício e tudo mais, mas é claro, a partir do momento que a gente tem que prestigiar a segurança jurídica, tem que haver uma regra de transição para quem entrou num determinado sistema ter assegurado o seu direito, seja lá o que for. Mas quem entrar dali para frente converge para poder haver o equilíbrio, um regime único. Agora, com relação aos políticos, eu concordo integralmente. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu fui secretário, como vocês sabem, Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, que o seu sobrinho Bruno também foi, tem 1 bilhão e 700 milhões de reais de orçamento, 4.500 funcionários. O salário de um secretário que toca uma secretaria desse tamanho é 19 mil reais. Não existe isso na iniciativa privada. Alguém com esse nível de responsabilidade, sujeito a toda sorte de enfrentamentos, inclusive no judiciário, ações de improbidade, como efetivamente eu tive uma, você fazer tudo isso em troca de um salário de 19 mil reais. Isso é pura demagogia. Se uma empresa do tamanho de uma secretaria desse tamanho, com 4.500 funcionários, 1 bilhão e 700 milhões de reais de faturamento, tivesse que contratar um CEO, um presidente, era salário para 100 mil reais. O que acontece quando você coloca uma pessoa com salário abaixo de mercado para fazer esse papel? E você fica com essa demagogia dizendo, não, o político tem que ganhar pouco. O político tem que ter um bom... Não ganha nada. Tem que ter uma remuneração adequada com o nível de responsabilidade que tem e, por outro lado, ser responsabilizado por aquilo que faz. Hoje a gente vive um faz de conta. O Estado finge que paga, a pessoa, não todos, é claro, mas finge que produzem. Como o Estado finge que paga, o outro finge que produz, ninguém cobra de ninguém resultado. Não, negativo. Tem que ser meritocracia como se faz no setor privado. Vai ter remuneração adequada, compatível com o seu nível de responsabilidade, e esta responsabilidade será cobrada duramente. Então, é um pouco de tirar esse patrulhamento do politicamente correto, dizendo que todo mundo que vai para a vida pública tem que ir para o sacrifício e sair de lá miserável porque fez sacrifício. Não, a pessoa tem que ter uma segurança jurídica, uma segurança financeira e tem que ser responsabilizada pelos resultados que entregou, positivos ou negativos. Exatamente. O que não deve ter é privilégio. Claro, nenhum. O privilégio que é uma coisa, privilégio que é uma coisa condenável, é uma coisa que é a grande discussão da sociedade hoje. E aí sim, estamos de acordo, privilégio não tem que ter mesmo. Algumas situações, elas já foram
consertadas. Outras tantas têm que serem consertadas sim. Mas é difícil você colocar a coisa num bolo só, como se todo o sistema estivesse equivocado. Não é assim, não é assim. Precisa se aprofundar um pouquinho para ver exatamente o que está errado e consertar o que está errado. Quando você coloca todo o sistema como um problema, você está condenando o sistema, não está condenando os privilégios. Até porque o problema do rombo do Estado não é o problema só da Previdência. Então, são vários, os funcionários da ativa, os comissionados, os que estão recebendo sem produzir, como você falou, se talvez fosse o caso de cortar alguma coisa do que está na ativa. Também não só sacrificar os aposentados ou derrubar tudo em cima dos políticos. Lembrando que a reforma, a medida provisória que prescreve é da reforma trabalhista. Não, mas eu acho que tudo você tem que ser tratado de uma forma, eu diria, de uma forma, se utilizando o princípio da isonomia. Eu não posso tratar, por exemplo, a questão da flexibilização da reforma trabalhista. Ou seja, sem abordar a questão da aposentadoria. E eu fico até surpreso, porque esses debates são interessantes, porque cada um tem uma posição, porque se todos tivessem a mesma posição, evidentemente não seria um debate. Agora, me surpreende muito a postura do Mário Covas, o vereador, no sentido que não concorda de um posicionamento político. Isso é um posicionamento político meu, ou seja, eu acho que a classe política, na verdade, ela só tem privilégios. Ela só tem privilégios e salários. E me surpreende muito quando o Salles chega e coloca o seguinte, que um salário de R$19 mil para um país miserável, que o salário mínimo não passa de R$1.000, então para mim isso até me surpreende. Porque se a pessoa efetivamente acha que ela tem responsabilidade demais assumindo uma função pública, que vai para a iniciativa privada, vai ganhar R$100 mil na iniciativa privada. Não precisa ficar dependendo da iniciativa pública. Aqui eu sou da iniciativa privada, eu não sou da iniciativa pública. Eu nunca tive cargo público, entendeu? Então me surpreende muito certos posicionamentos, e dentro de um país que está praticamente quebrado, falar que R$19 mil é um salário que, na verdade, não condiz com a responsabilidade que tem, mesmo sabendo de toda a estrutura, não importa se você tem 40 mil funcionários, uma estrutura de 40 mil funcionários tomando conta dessa estrutura. Ué, essa é a sua escolha. Cada um tem o livre-arbítrio de escolher. Ou você vai para a iniciativa privada ou vai para a iniciativa pública. O que não pode se fazer é simplesmente fazer com que a ponta, ou seja, a massa, pague essa conta. Então, eu particularmente, eu tenho esse posicionamento muito claro em relação a essa questão. Eduardo, deixa eu fazer se eu ganho R$50 mil, se eu ganho R$100 mil, é porque eu produzo. É porque eu produzo. Agora, eu quero saber o seguinte, se essas pessoas produzem ganhando R$19 mil, ou ganhando 25, ou ganhando 35, se eles produzem em prol de uma sociedade democrática, e não de uma sociedade que não faz de conta. Porque hoje nós estamos vivendo o faz de conta. E a insegurança jurídica se dá em função desse faz de conta. E que, obviamente, eu não sou obrigado a ser conivente com essa situação. Um dos grandes problemas da sociedade brasileira é que a maioria das pessoas da iniciativa privada não se dispõe a ir para a vida pública para dar sua contribuição para a sociedade. E aí acontece exatamente isso que você falou. Você acabou de dizer que nunca foi para a vida pública, então eu vou te dizer, eu já fui 2 vezes. E as 2 vezes em que eu fui para a vida pública, houve um sacrifício muito grande da minha vida profissional como advogado, da minha vida financeira, porque afinal de contas, como eu lhe disse, é um sacrifício você estar lá trabalhando de segunda a segunda, e o Zuzinho acho que é testemunha disso, a turma que é séria na vida pública, trabalha e trabalha muito. Eu vou te dizer que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente aqui em São Paulo tem um quadro de funcionários muito dedicado, muito sério. E é um pessoal que trabalha para burro e que é responsabilizado enormemente por cada uma das decisões que toma. Então, qual é a lógica de você remunerar adequadamente o funcionário público? Ele saber que ele pode assumir as responsabilidades, ele pode cumprir as tarefas que lhe são dadas, ele pode, enfim, responder à sociedade com a prestação de serviços. Isso vai do secretário ao funcionário mais baixo, o técnico que está lá na base da pirâmide. Todos eles têm condições de prestar um bom serviço e ser remunerado adequadamente por isso. Ao adotar um discurso demagógico do pagamento subavaliado, o que acontece? Você tem 2 tipos de pessoas que ficam.
Ou é a pessoa incompetente, que é aquela que no setor privado não conseguiria coisa melhor, ou a pessoa que, a despeito de ter um salário baixo, acaba ficando lá para fazer outras medidas. Então, essa coisa do salário baixo... Nós não teremos um fim nesse... Só para poder colocar... Isso é demagogia. Não, não é demagogia. Eu, na verdade, eu nunca tive cargo público remunerado. Mas eu fui 12 anos, eu tive 4 mandatos como conselheiro da UAB e, obviamente, eu não recebi um centavo. Eu fui voluntário durante o tempo e nem por isso eu fui incompetente tocando exatamente... Os senhores é que são advogados, mas é por isso que ele foi para a vida privada de novo. Mas as pessoas que têm capacidade e querem se O dedicar à doutor vida Ricardo pública, eu voltou acho à que vida deveriam privada. fazer isso, para poder justamente primeiro ver como funciona a máquina e depois estar lá para fazer realmente aquilo que o nome diz, serviço público, para o bem da comunidade. Vereador Mário Covas, qual é essa sua proposta? A lei já foi aprovada em primeira votação do IPVA ajudar a financiar transporte público na capital. É que... Isso é na capital, ser vereador por São Paulo legisla na capital. É que é o seguinte, aqui você tem hoje um subsídio... IPVA é estadual. Mas tem o repasse para o município. Metade do IPVA vai para o município onde o veículo está registrado. Então, é isso que ninguém esclarece. Todo mundo fala, faz a pergunta ou faz a afirmação que eu fiz, o IPVA é estadual. Não, perfeito. Cabe a explicação, é isso mesmo. Uma parte do IPVA vai para o município. E a ideia é o seguinte, você tem, no ano passado você teve de subsídio de passagem algo como quase 4 bilhões de reais, 3 bilhões e pouco. Porque a passagem ficou defasada, bem defasada, e você tem uma série de benefícios que estão atrelados à passagem de ônibus, como transporte coletivo para maiores de 60 anos de idade, gratuidade para estudantes, tem também a coisa do bilhete único, que dá uma defasagem. A discussão que teve na Câmara Municipal no passado, bastante intensa, era sobre o tamanho do subsídio a ser empregado nas passagens. Quer dizer, o quanto que a prefeitura tira. Porque no final quem está pagando esse subsídio somos todos nós. Então, vale a pena a sociedade como um todo subsidiar a passagem para quem tem menos condição, porque afinal o usuário do transporte coletivo é aquele que tem uma renda menor, né? Vale a pena a sociedade fazer isso? Acho que sim. Dependendo do tamanho do benefício, acho que sim. Faz parte de você buscar uma distribuição mais justa das rendas da prefeitura. Muito bem. Mas na discussão, seguindo essa discussão, você tem quem defenda o seguinte: não, vamos acabar com o subsídio. Aí você tem 2 formas de acabar. Uma é aumentando a tarifa, né? A outra é simplesmente você não prestar o serviço. Significa que eu, como idoso, perco o direito ao meu cartão que me dá o transporte gratuito. Ou perder esses direitos, caçar esses direitos, que enfim, direitos que a legislação permitiu, ou acabar com esses direitos. E aí aconteceu já, acho que vocês se recordam, no começo do ano passado, uma mudança no critério das passagens dos estudantes. Antes era uma passagem que dava direito, até acho que a mudança está correta, mas era uma passagem que dava direito a ele ter o transporte direto, e agora não, ela tem um período de quantidade de passagens. Valia para o dia todo, agora ele tem um período que ele pode usar. Seria correspondente ao período de aula. Isso. Certo? Exatamente para você evitar que o benefício que era para o estudante, ele seja usado para outra coisa. E aí, aquele comerciante, ou enfim, aquele proprietário de um estabelecimento, ou enfim, em que aquele estudante trabalha no período fora da aula, ele acaba sendo um beneficiário de um benefício que, na verdade, não era para ele. Né? Eu vou para a escola, depois vou trabalhar e volto para casa com o mesmo passe. Isso. Que é o da escola. Isso. E é ao invés de ter um passe que seria pago pela empresa, ele tem quem está pagando é o resto da sociedade. Bem, enfim, eu estou só fazendo um preâmbulo para dizer o seguinte: o projeto ele visa garantir que
pelo menos nesses direitos adquiridos, você possa continuar tendo subsídio, ou seja, 20% do que é recebido da prefeitura, do IPVA, do repasse, que possa ser usado para subsidiar. Não está especificando qual é o subsídio, a quem qual é o benefício, a extensão dele, mas o objetivo do projeto é esse. Um projeto de lei, você tem que ser o mais genérico possível. Se vocês contra a boa técnica de legislação, você ter uma lei absolutamente determinada, direcionada. Então, a ideia é você manter os subsídios daqueles que já estão vigorando há muito tempo. Doutor Eduardo César Leite, como foi ou que foi o Fórum Internacional A Segurança Humana na América Latina? Bom, o fórum, nós tivemos a presença do conselheiro especial do secretário-geral das Nações Unidas, professor Yukio Takasu, e o objetivo é justamente difundir o conceito e essa questão de segurança humana, já que no ano 2000 o Kofi Annan fez uma conceituação de uma forma genérica e a ONU levou 12 anos para poder conceituar e definir exatamente quais eram aqueles 7 itens que nós falamos sobre segurança econômica, segurança jurídica, falamos sobre segurança alimentar, enfim, inúmeras seguranças que dá justamente que são a necessidade de qualquer cidadão poder viver num país organizado como o nosso ou como qualquer outro país da América Latina. Tá? Então, o fórum ele teve esse enfoque. Nós tivemos também a presença, a palestra do ministro Barroso, falando sobre essa questão do enfrentamento, né, da situação do país de uma forma geral. E na quarta-feira nós tivemos em Brasília também fazendo uma aula inaugural, uma aula magna, de um curso que foi feito, um convênio que foi feito entre o Instituto Legislativo Brasileiro do Senado Federal, a Câmara dos Deputados e a Escola de Governança do Tribunal de Contas da União, aonde se fez se preparou um curso de pós-graduação em Justiça Social, Criminalidade e Direitos Humanos, para que possamos, na verdade, ter esse entendimento sobre a questão de segurança humana, que não tem nada a ver com direitos humanos. Segurança humana é uma outra, praticamente o objeto. Quando você fala em direitos humanos, nós estamos falando sobre alguns direitos que qualquer pessoa, não é só o presidiário que tem aqueles direitos como geralmente se lança na sociedade ou pelo menos se pratica na sociedade. Mas segurança humana, ela é ampla. Segurança humana dá a base de qualquer sociedade organizada e, sobretudo, dá uma linha, ou seja, um norte para os direitos que cada cidadão tem para poder, obviamente, exercer de forma democrática a sua cidadania. Então, basicamente, foi esse o tema do Fórum Internacional, ele vai continuar. Nós tivemos, inclusive, algumas premiações que chamam Prêmio Segurança Humana, onde nós escolhemos algumas personalidades que colaboraram, contribuíram, dentre elas o próprio programa Redenção, feita na Cracolândia, que continua aquele problema, tanto é que nós até cobramos Cracolândia nunca mais, mas ontem mesmo nós tivemos problema na Cracolândia, semana passada nós tivemos problema na Cracolândia, por quê? Porque, na verdade, ali nós precisamos ouvir, nós precisamos enxergar aquilo que a sociedade precisa, principalmente esses miseráveis. E uma coisa que eu sempre gosto de colocar, o problema da corrupção nesse país, que eu acho que é o mais sensível de tudo isso. Você acabar com a corrupção ou diminuir a corrupção, obviamente nós vamos conseguir
nós vamos ter possibilidade que, através de políticas públicas, começar a consertar esse país. E eu vou até repetir o que o professor Yukio Takasu fez esse comentário. Nós temos que, na verdade, ouvir as ruas, nós temos que ouvir as pessoas, nós temos que enxergar e nós temos também que sentir o odor. Porque quando nós chegamos perto de um vagabundo ou uma pessoa, um morador de rua, é que nós sentimos aquele odor não é necessariamente daquela pessoa, mas aquilo é o cheiro da corrupção. Aquele é o verdadeiro cheiro da corrupção. Portanto, o nosso maior desafio é debelar, acabar, né? Ou seja, extirpar da sociedade os maus políticos e, sobretudo, consequentemente, a corrupção. Doutora Luciana Neri, a senhora é do escritório Buchatsky e o escritório obteve um inovador registro de paternidade socioafetiva. Eu estou me dirigindo à doutora Luciana, mas eu não estou excluindo Mário Covas, também Ricardo Salles, Eduardo César, advogados que aqui estão, por favor. Como o doutor acabou de falar, os operadores do direito, os legisladores, têm que ouvir a sociedade. E assim o judiciário também, eu acredito que tem que responder às situações que a sociedade apresenta. Esse reconhecimento que nós obtivemos, no caso, foi um registro onde o nosso cliente acabou sendo o registro de nascimento dele, como está constando agora 2 pais e a mãe biológica. Por quê? Esse pai socioafetivo foi quem efetivamente criou ele durante 30 anos, enquanto era casado com essa mãe, e disso decorreu não só um status de filho, que todo mundo reconhece ele como filho, e também agora ele quer, esse pai socioafetivo quer estender a esse moço direitos sucessórios. Então, houve um reconhecimento, nós tentamos via uma ação judicial antes, o juiz estava entendendo que os pais biológicos tinham que concordar com isso, quando na verdade até o CNJ já tem um provimento que dispensa quando os interessados são maiores de idade. E nós fizemos uma escritura de reconhecimento e o cartório de registro civil aceitou. E agora ele tem 2 pais, uma mãe e 6 avós na certidão de nascimento, e disso decorrendo todos os efeitos, direitos e obrigações de um para com o outro. Reconhecendo uma situação, aquele ditado popular, né? Pai é quem cria, né? Ou aquela situação do filho de criação que é extremamente comum. E quando, na verdade, quem está exercendo o papel de pai ou de mãe, também pode ser uma mãe socioafetiva, de ter reconhecido isso juridicamente e a sociedade responder, o judiciário atender isso e respeitar, principalmente. Eu em que pese aí a motivação que me parece adequada, quer dizer, o pai que criou o vínculo com o filho e tudo mais, eu acho que isso é indiscutível, aliás, isso é dos primórdios da humanidade. Mas eu acho que essas construções filosóficas e absolutamente abstratas que a lei às vezes permite, que às vezes não se coadunam um pouco com a estrutura do direito, e você relatou isso agora quando teve a dificuldade processual de resolver o problema, e às vezes essa resistência processual, ela se baseia numa coisa meio intuitiva, que é o direito natural e como as coisas são, a ordem natural das coisas e tudo mais. Então, eu, sem entrar no mérito específico do caso, que eu acho que nem o seu cliente ia querer, nem é o nosso objetivo aqui, mas eu acho que todas essas construções muito abstratas, Ancopé, que a justiça brasileira tem sido muito criativa em aceitar e tudo mais, eu acho que isso tem que tomar um certo cuidado. Eu acho que a sociedade precisa tomar um certo cuidado, até porque, ao permitir, eu não estou dizendo que é o caso aqui, mas ao permitir certas criações filosóficas abstratas, você está enfraquecendo, de certa forma, a regra tradicional do direito natural. Nós estamos aqui entre advogados, e é até interessante ouvir a opinião de cada um. A ONU, eu sei, o doutor Eduardo ligado à ONU deve ter várias experiências lá para contar. A ONU é mestre em criar teorias e abstrações que a hora que você espreme, não sai nada. É tudo uma construção filosófica criada em laboratório, a hora que você vai lá e põe a mão, é difícil daquilo ficar em pé. Isso vai confundindo a sociedade brasileira sobre certos conceitos. Esse exemplo que você citou, do pai de criação versus o pai biológico, eu pergunto o seguinte: qual era a dificuldade de pôr do pai biológico, do pai de criação, adotar o filho e, portanto, mudar o nome no registro? Quer dizer, você ter 2 pais no registro junto com uma mãe,
não me parece muito Eu acho lógico que- isso. Quer dizer, até porque a solução patrimonial decorrente desta motivação, ela pode ser alcançada sem necessariamente ter este caminho registrado. Eu acho que isso é um pouco de artificialismo, mas enfim. A questão o que eu vi patrimonial também foi uma preocupação desse pai socioafetivo, justamente porque esse filho é o filho que efetivamente toca um negócio com ele. Então, Mas aí é um caso específico. houve uma né? preocupação específica nesse caso, até de planejamento patrimonial e Interrompê-lo, mas o que o sucessório. doutor Ricardo se refere são situações bem mais amplas, né? Esse é um caso único. Mas de uma maneira geral, eu acho que... cria jurisprudência. Mas a jurisprudência, mas o caso que... existe uma decisão do STF que gerou o entendimento de que a paternidade susceptível não exclui a paternidade biológica. Então, justamente porque... Naquele caso do STF, o pai biológico queria se eximir das responsabilidades dele de pai, porque existia o pai de criação. Então, para proteger uma paternidade responsável, segundo se fala na decisão que originou toda essa discussão, se determinou que a pessoa tenha dois pais. E quando eu acho que a gente fala de criar algumas coisas, é que infelizmente, ou felizmente, né, vamos dizer assim, a sociedade está, às vezes, até à frente do poder judiciário e da lei. Então, a gente, embora a gente possa não concordar com X ou Y posicionamento familiar, a gente não pode fechar o olho e falar, isso daí vamos deixar sem proteção. Todos têm que ter Para proteção. simplificar aqui no meu modesto entendimento, ele fica com duas heranças. Sim. Ele tem Esse é o 6 simples. exatamente. Esse é o simples. Não, mas é justamente esse o ponto. A minha Simplicidade pergunta, o pai de criação, que é o que você se referiu há pouco, eu não queria entrar no caso concreto, porque você é advogada do caso, mas vamos dizer, num caso hipotético, um pai de criação pode deixar para o seu filho de criação, o seu afilhado, que era o antigo padrinho ou afilhado, pode deixar uma parte da sua herança tranquilamente, pode nomeá-lo da parte disponível da herança, pode fazer uma série. Essas questões patrimoniais, todas elas, ou quase todas, elas têm solução, sem embaralhar esse quadro de pôr dois pais para um filho só. Quer dizer, isso me parece um artificialismo das nossas cortes, e aí o Supremo tem sido muito ativista nesse assunto, e na minha opinião equivocadamente, cria um artificialismo, uma construção jurídica totalmente abstrata. E para justificar essa construção jurídica totalmente abstrata, começa a adjetivar. Não é o pai que criou o pai socioafetivo, que é o pai que tem a criação. Quer dizer, pai é pai, mãe é mãe, a carteira de identidade está lá, pai é o fulano, a mãe é o beltrano. E pronto, agora, a pessoa que quiser ou adotar a criança, tem um processo para isso, é um sistema, não vai ter dois pais. Não, porque a adoção, ela tira o pai original. Por algum motivo, quer dizer, me parece ser um caso clássico. Eu sou mais simples, né? Ele vai perder uma herança se tirar o... Ué, mas Eu sou um cidadão comum eu acho que que olha pelo outro lado. A questão lado. principal não é nem a herança, Não. mas a questão eu acho que é o reconhecimento. Sim, né? sim. Então, assim, Eu sou mais simples nessas questões que vocês discutem com tanta o profundidade. reconhecimento de uma situação de fato que foi reconhecida agora pelo Judiciário. Perfeito. Tem algumas perguntas que já estão sendo enviadas. O registro Mário Covas, o Anderson do Paraíso, está mandando um abraço especial para você que participa aqui do nosso Gente que Fala. Tem outras perguntas, outros... Eu retribuo o abraço para o Anderson, não sei bem qual é esse Anderson, mas enfim. Muito obrigado pelo abraço, retribuo o abraço. Jaime do Jardim Bonfilholi, nós estamos com o Gente que Fala, estamos já no 18º ano. E o Jaime do Jardim Bonfilholi está conosco desde o primeiro dia. É mesmo? Que legal. Doutora Luciana, é comum no judiciário brasileiro que alguém em apenas 19 meses seja levado, não sei como. Da denúncia à prisão. Olha, eu particularmente não atuo na área criminal. Seria mais para o doutor Eduardo. Eduardo. Seria mais para o doutor Eduardo, mas assim, alguns processos tendem a andar mais rápido que o outro, mas aí teria que ver o caso específico para poder dizer por que foi tão rápido, né? Posso transferir a pergunta para o senhor, doutor? Não, sem Eduardo? dúvida. Eu só queria fazer um parênteses em relação à questão da doutora que colocou. Eu acho que nós estamos num processo permanente de evolução. E eu acho que a sociedade ela tem que, na verdade, acompanhar essa evolução. Eu acho que o Poder Judiciário tem a responsabilidade de acompanhar essa evolução. Diferentemente do que o entendimento do Salles, que é uma situação filosófica, eu não acho que nada é filosófico.
a ONU também não trabalha com situações filosóficas, porque senão nós não tínhamos tantos campos de refugiados, onde as pessoas ficam aguardando alimento chegar para poder se alimentar. Então, não são situações concretas, efetivas. Essa situação que foi colocada pelo doutor é uma situação concreta e efetiva. Ou seja, não é uma situação que efetivamente foge dos padrões do século XXI. Eu acho que a sociedade tem que evoluir. Eu acho que o Poder Judiciário é justamente aquele que pratica essa evolução, que reconhece efetivamente esses direitos, né? E eu acho que tem que ser exatamente dessa forma, não pode ser diferente, senão nós voltamos para o tempo das cavernas. Com relação à pergunta que foi colocada, eu já adianto o seguinte: eu acho que o processo, a celeridade do Poder Judiciário, ela tem que ser observada, sem dúvida nenhuma, porque quando você demora para praticar, para poder fazer justiça, na verdade não é justiça, ou seja, você na verdade acaba atingindo, ao contrário, a injustiça, que é o que nós estamos vendo. Hoje nós presenciamos e somos testemunhas oculares de verdadeiras atrocidades no Poder Judiciário, isso diariamente. Então eu acho que essa celeridade, isso é bom, não é só, não tão somente para o Estado, não tão somente para a sociedade, mas sobretudo até para o advogado. Porque para mim, no século XXI, é inconcebível que um advogado civilista fique esperando 30 anos, muitas vezes, até chegar na última instância para poder ter o reconhecimento daquele direito. Então me parece que a sociedade ela tem, e o Poder Judiciário tem esse compromisso, ou seja, quanto mais rápido for o trabalho da justiça, a eficiência da justiça, porque senão a gente não contempla o que está previsto no artigo 37 da Constituição, que fala os princípios que eles não são, eles estão ali, eles não são facultativos, ao contrário, deverá obedecer. Então eu acho que a legalidade, quando você pede a obediência à legalidade, à impessoalidade, à moralidade pública, tudo isso, quanto mais eficiente for, melhor. E aí acontece, e aí eu faço essa extensão e essa pergunta aos próprios processos, as denúncias que são oferecidas contra os políticos, que demoram 10, 15 anos, e aí nós temos uma situação agora bastante complicada, que é a situação do próprio Maluf, ou seja, processo que tem 25 anos e agora não pode pagar a dívida com a sociedade. Então, esse é o problema da impunidade no país. Então, nós temos sim que ser ágeis. O Poder Judiciário tem a obrigação e o compromisso com a sociedade de ser ágil, de ser eficaz, né, de cumprir aquilo que efetivamente a Constituição contempla. Doutor Ricardo Salles, a vera da aclimação não é bem uma pergunta, é uma provocação. O prefeito que após 1 ano e 3 meses sai do cargo está contribuindo para a segurança política? Eu acho que sim. Eu acho que ela deve estar se referindo ao Dória, né? Claramente. É bem provável. Eu acho que ele sim. retirou o documento do cartório? Qual retirou? O que assinou? O compromisso que... Pois é, mas a política muda e os compromissos mudam. Eu não sou do partido, aliás, não sou do PSDB, enfim, nunca fui. Mas eu acho que o Dória atendeu, de certa forma, uma lacuna que um determinado tipo de visão política exigia que tivesse um candidato lá. O PSDB não conseguiu se compor para ter um candidato competitivo no lugar dele, fez aquela prévia, a Zuzinha saiu, não sei se saiu antes ou depois das prévias. Antes. Já tinha saído. Zuzinha saiu. Presidente municipal do partido? Foi até a prévia. Até outubro do ano passado. Até a prévia. Eu acho que para quem esperava um candidato com aquele perfil do Dória, o Dória tinha realmente que ser candidato. E tanto é assim que ele está em primeiro lugar nas pesquisas. Se a postura dele tivesse sido tão rechaçada assim, ele não estaria em primeiro lugar. A Marta de São Bernardo, eu dirijo a pergunta ao Mário Covas sobre o foro privilegiado. Então, essa é uma das coisas das chamadas... Vereador não tem foro privilegiado. Não. Essa é das chamados privilégios, né? Existem algumas coisas que estão ainda na Constituição que são oriundas da época do regime militar. Algumas coisas que se manteve para você respeitar a liberdade individual, liberdade de pensamento, a expressão disso. O foro privilegiado, de certa forma, é isso também.
o que se pretendeu ali é de que alguém que fosse mandatário de um cargo de importância como presidente da República ou governador de estado, etc., ele não se sujeitasse a ficar respondendo eventuais processos no Brasil inteiro. Você imagina só um presidente da República tendo que responder um processo no Acre, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em Minas. Você optar o foro não é o privilegiado para ser no mesmo local onde se discute todas as questões de natureza jurídica. Mas se transformou num privilégio porque permitiu que você fosse por uma instância do judiciário, que primeiro é uma instância muito lenta, né? O Supremo é muito lento. Segundo, não permitiu, aconteceu comigo, eu processei lá atrás o senador Renan Calheiros, e ela simplesmente esse processo prescreveu, porque ficou anos lá no Supremo e simplesmente aquilo, sem uma autorização do Senado, não poderia processá-lo. Então, o foro privilegiado é algo que precisa ser mudado, sim. Aliás, a propósito, esse é algo que já passou no Senado há coisa de 2 ou 3 anos atrás. A autoria desse projeto é do Álvaro Dias, foi para a Câmara e está parado na Câmara. O foro privilegiado realmente é algo que precisa ser rediscutido. É preciso considerar isso que eu falei anteriormente, ou seja, como é que você soluciona essa coisa a eventual desordem de você ter no estado inteiro, no país inteiro, ações pipocando. Como é que você faz isso? Como é que você reúne num único lugar, mas que isso não sirva de privilégio para que o sujeito possa ficar escondido atrás de uma situação em que, na realidade, ao final, não se faz justiça. Doutor Eduardo Leite, o senhor conseguiria responder para a Júlia de Santo André que o Brasil tem 13 milhões de desempregados, muito morando dentro de carcaças de carros? Dá para ter uma efetiva segurança pública? É evidente que não, né? Eu penso que esse número de desempregados que nós temos é o reflexo do quanto o país está doente, do quanto as políticas públicas não atingem efetivamente aqueles que precisam. Então eu acho que nós precisamos fazer uma reengenharia. Eu sempre digo que a reengenharia é necessária, ou seja, essa colocação mesmo do Salles, do Dória sair a candidato, se ele sente apto para poder disputar uma nova eleição e que obviamente pode atender essa necessidade de uma sociedade para diminuir o sofrimento, eu acho que tudo é possível. Eu acho que não vejo nenhum problema em relação a isso. O fato da pessoa se comprometer, que daqui eu vou ficar até o final do mandato e por qualquer razão ele é requisitado antes, eu acho que não vejo nenhum problema em relação a isso. Então, eu acho que nós precisamos fazer uma reengenharia no país. Eu acho que o Brasil precisa repensar. Eu acho que os políticos precisam repensar a sua atuação na condição de políticos. Eu acho que tem que reverter a situação. A questão da segurança pública é uma segurança muito sensível. Por quê? Porque, na verdade, o que está acontecendo no Rio é o reflexo de um país inteiro. A interdição a nível de segurança humana tinha que ser no Brasil inteiro. Perfeito. Mário Covas, uma última pergunta para você. André do Tatuapé. Porque quase todos os partidos estão mudando de nome? Eu acho que isso é um processo natural que acontece mesmo. Os partidos, quando vão se distanciando da população, eles procuram outras formas de se modernizar. Uma das formas de se modernizar é mudando o seu estatuto, mudando o seu programa, etc. Às vezes unindo com outros partidos para ter uma nova diretriz, e a mudança do nome acaba acontecendo naturalmente. É verdade que o país tem muitos partidos, né? Tem partidos demais, não é possível você ter uma gama tão grande de partidos assim. Agora, isso é muito elegante, né? Porque eu acho que de fato tem um motivo aí, você elegantemente não comentou, mas eu acho que de fato também tem uma capivara, uma ficha corrida muito suja de muitos partidos, que para esconder a sua ficha corrida, a turma está mudando de nome. Não tenha dúvida, então, você tem razão. Para tentar
enganar a população, enganar os eleitores, a turma dá uma mudada de nome, dá uma refrescada. Não fala em enganar eleitor, faz uma, faz uma maquiagem e aí no final das contas fica parecendo que é uma coisa nova. Quer dizer, são as velhas práticas de cara nova, mas de fato você foi muito legal. Fake news, né? O famoso fake news, né? Mas é tal negócio, Ricardo. Isso é uma realidade. Você está me falando uma coisa que é correta, mas não é só isso, não é? Então, eu como prefiro encarar as coisas de uma forma mais séria, eu prefiro olhar pelo lado positivo e não pelo lado da safadeza, né? Mas tudo bem, mas eu concordo com você que ela existe mesmo e que muitos se aproveitam disso. Mas, tira uma letrinha lá, volta a história daquele anterior, já aconteceu da sigla agora. anterior. Agora, deixa eu só, me permita só falar um negócio do João Dória. Eu não vou conseguir ficar aqui sem fazer a minha... 30 segundos, consegue? Pois não, vou tentar. O João Dória ganhou uma eleição no primeiro turno para prefeito de São Paulo, em cima de um conceito de um não político e de um gestor. Não há nada mais político do que alguém usar o seu cargo como um trampolim. Usar a prefeitura para ser governador ou presidente, que eu acho que é o que ele pretende mesmo, me parece que é você contrariar a imagem que você estabeleceu. Mais ainda, ser um bom gestor, é preciso você ter um pouco mais de tempo para isso. Eu acho até que, se fosse até o final da prefeitura, isso poderia acontecer. Todo o sistema, que eu concordo, de privatização, de concessões, e de você tirar um dinheiro que hoje é gasto em coisas que não são essenciais e canalizar para coisa essencial, é perfeito. Eu acho que está correto isso e acho que isso gerará um benefício para a cidade muito Temos grande. mais tempo. Só para eu concluir dizendo o seguinte, isso ainda não aconteceu. Nenhum processo de privatização, de concessão aconteceu. Portanto, 1 ano e 3 meses é muito pouco para dizer que ele é um bom gestor. Agradeço ao vereador Mário Covas Neto, aos advogados Ricardo Salles, Luciana Neri e Eduardo César Leite, que estiveram conosco nesta edição de Gente que Fala. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.